Fala galera, tudo bem? Então, eu espero que estejam todos bem. Espero que vocês estejam em casa, tá? Antes de mais nada, se prevenindo, tá? Se cuidando de tudo que está acontecendo aí. E hoje a gente vai começar as nossas videoaulas de biologia, beleza? Com duas matérias que a gente consegue fazer numa mesma videoaula, beleza? A gente vai falar hoje sobre fundamentos de ecologia e também sobre fluxo de matéria e energia, beleza? Então são duas matérias totalmente interligadas, tá? Que a gente pode mesclar ela numa videoaula só, beleza? Estou me baseando através do livro digital, tá? Que está lá no AVA, lá do ambiente virtual de aprendizado, tá? Que você já tem acesso, vocês podem baixar. Tudo bem que esse livro 1, né, está na frente B agora do livro 1, mas você já tem acesso ao livro 2, vocês já podem dar uma lida, já indo estudando, fazendo algumas atividades. Lembrando que tem atividades aí no AVA também para vocês fazerem, tá? Já tem exercícios agendados, beleza? E aí então, galera, eu vou gravar a tela do meu computador aqui para que nela tenha a matéria relacionada, beleza? E aí eu devo ficar aqui no cantinho aqui da tela com vocês, tá bom? Então, galera, eu vou começar aqui a gravar, beleza? Eu vou ler também, não vou ler tudo, até porque não vai ficar muito monótono, tá? E eu vou ler um pouquinho e vou explicando para vocês a matéria, beleza? Vai acompanhando comigo aí pelo vídeo e também pelo livro que você tem físico nesse livro 1. Quando chegar no livro 2, que eu sei que vocês não têm ainda em mão, baixem lá no portal, no ambiente virtual de aprendizado, beleza? Vou começar a gravar aqui e aí a gente já começa a explicação, beleza, galera? Vamos lá. Seguinte, a gente, quando fala de fundamentos de ecologia, obviamente a gente fala de ecologia, beleza? E quando a gente fala de ecologia, a gente está falando do estudo da nossa casa, né? Aquela palavrinha, ecologia vem do estudo, vem de uma palavra grega oikos, né? Que significa casa, né? E logia, que a gente já sabe que significa estudo. Então, é o estudo da nossa casa, beleza? Então, eu vou ler aqui, vamos lá. Ecologia, do grego oikos, casa, e logos, estudo, né? É a ciência que estuda as relações dos seres vivos. Beleza, galera? Então, se a gente tem um ser vivo se relacionando com outro, não importa se é da mesma espécie ou não, isso já se relaciona como ecologia, beleza? Então, animais, plantas e micro-organismos se relacionando entre si já se define como ecologia, beleza? Vamos lá para a questão da biosfera. A biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta, ou seja, nós temos inúmeros ecossistemas diferentes, com relações diferentes entre seres vivos diferentes, beleza? Pode ser mais bem definida como conjunto das regiões habitáveis da Terra. Lembre-se de que a parte do planeta que abriga vida correspondente à sua superfície, alguns metros acima dela, como é o exemplo de organismos que vivem a 5.000 metros de altitude, e alguns metros abaixo da superfície, como seres vivos que habitam as profundezas oceânicas, são chamadas de fumarolas, são aquelas que ficam bem lá, naquelas fossas termais submarinas, né, que ficam lá embaixo. Tem ser vivo vivendo lá, né, micro-organismos bem resistentes. E também me perdi. Exato, perdão. me perdi aqui na leitura, mas é exatamente isso que eu quero explicar, galera. Então, seres que vivem tanto acima da superfície, certo, como abaixo da superfície, ou seres que vivem a altitudes e também a temperaturas elevadíssimas ou a temperaturas baixíssimas, não importa, isso já considera-se como um ecossistema, tá bom? Tem um ecossistema diferente, aqui embaixo tem um ecossistema diferente, lá em cima com seres vivos diferentes, beleza? Bem, o termo biosfera foi criado em semelhança às cadeias relacionadas aos componentes abióticos da Terra. Então são três, galera: hidrosfera, litosfera e atmosfera, beleza? A hidrosfera, como o nome já diz, é a camada formada por água, hidrogênio, beleza? Litosfera é a camada formada pelas rochas e pelo solo, beleza? Então esse prefixo lito já vem obviamente de solo, beleza? Já vem essa questão de rochas, tá? E átomo já vem, a atmosfera é a camada formada pelo ar. Então, se eu perguntar para vocês como é dividida a biosfera, vocês já sabem me responder. Vocês já sabem me responder que é hidrosfera, litosfera e atmosfera. Fechou? Beleza. Embora possamos concluir que a biosfera é uma região propícia à vida,
Não é isso que acontece em determinadas regiões onde o clima é inóspito. Lugares com condições climáticas de frio intenso e solo com elevada acidez ou salinidade, vamos focar nisso aqui daqui a pouco mais para frente, tá? São alguns exemplos de regiões não ideais para abrigar formas vivas, porém nelas vivem algumas espécies adaptadas. Quando a gente falou lá na frente, lá no 9º ano também, a gente falou um pouquinho de evolução, a gente fala que não é o ser mais forte que sobrevive, mas é o ser mais apto, mais adaptado a viver naquele ambiente, certo? Alguns micro-organismos conseguem viver a altas temperaturas ou a baixíssimas temperaturas porque eles se adaptaram àquele meio. A gente não conseguiria viver. A gente é mais forte que um micro-organismo? Possivelmente. Porém, não sobreviveríamos. Então isso comprova de que não é o mais forte que sobrevive, e sim o mais adaptado. Beleza? Então eu vou descer aqui um pouquinho a tela, tá? E nós temos aqui a questão de adaptação e tolerância. Isso é muito importante. O sucesso ou insucesso de um organismo em determinado ambiente pode ser causado por diversos fatores que se aproximam dos seus limites de tolerância. Ou seja, existe um ponto em que o organismo aguenta, existe um ponto que o cara não vai aguentar mais. E isso interfere diretamente também na questão de temperatura e salinidade, como a gente pode ver nesse gráfico aqui. Beleza? Então, pois cada indivíduo está adaptado a condições ambientais dentro de um limite de variação. Qualquer condição que se aproxima ou exceda dos limites de tolerância denomina-se de fator limitante. Fechado? Para cada fator ecológico, as espécies podem ser divididas em Euriécia, tá? Gravem esses nomes. Euriécia, que significa amplo ou largo, tá? Quanto a grande capacidade de adaptação a mudanças ambientais. Beleza? Então, Euriécia são aquelas que conseguem sobreviver a ambientes com uma mudança muito brusca. Beleza? Então a gente tem aquela parte B aqui do gráfico. Tá vendo? Então a gente também tem o Stenoécia, perdão. A Stenoécia também já tem aquela questão de curto, estreito, beleza? Então, quanto à pequena capacidade de adaptação a mudanças climáticas. Beleza? Então essa tem essas duas diferenciações. A gente tem criaturas, né, organismos, que conseguem ter uma ampla distribuição, uma ampla adaptação, como um ser que não tem uma grande adaptação. Beleza? Vamos descer mais um pouquinho. Bem, galera, algumas características podem ser levadas em consideração para delimitar a distribuição em uma espécie na biosfera, como as descritas a seguir. Primeiro ponto. Um organismo pode ter uma amplitude larga, Euriécio, beleza? Larga, Euriécio, de tolerância a um fator e uma amplitude estreita, Stenoécio, beleza? Para outro. Ponto. Segundo ponto. Aqueles organismos com amplitudes largas, com tolerância para todos os fatores abióticos, quando se fala de abiótico, A significa um prefixo de negação. Então, se a gente tem abióticos, a gente está falando de seres não vivos, não viventes. Beleza? Tem maior poder de distribuição no planeta. Lembrando que quando a gente fala de amplitudes largas de tolerância, a gente fala de Euriécio. Beleza? Os organismos não vivem na natureza somente em condições ótimas de tolerância para todas as variáveis que o meio oferece. Vamos lá. A gente tem um exemplozinho aqui de um peixe da Antártida, tá? Só para vocês terem uma ideia de como é essa questão do Euriécio e do Stenoécio, tá? Só para vocês terem uma noção. E a gente pode passar aqui tanto para o subtópico de unidades ecológicas. Vamos lá. As unidades ecológicas. Os indivíduos que habitam a biosfera são classificados em uma determinada espécie. Ponto. Conforme o sistema de classificação, taxonomia. Galera, taxonomia é nada mais nada menos que o estudo onde você dá o nome, a nomenclatura a esses seres vivos. Beleza? Tem um cara aqui, se vocês quiserem procurar, Carl Linneu. C-A-R-L, Carl Linneu. Esse cara é o pai da taxonomia quando a gente estuda biologia. Foi o cara que deu nome a todas as espécies animais. Tá? Quando a gente fala da questão de nomes científicos, a taxonomia foi esse cara. Beleza? Para que dois ou mais organismos sejam classificados como pertencentes à mesma espécie, devem apresentar semelhanças morfológicas,
físicas, beleza? Fisiológicas, ou seja, todo o funcionamento do corpo precisa ser igual, genéticas e comportamentais, tá? Isso envolve também culturais também, beleza, galera? Além da capacidade de cruzar gerando descendentes férteis. Então, você não consegue cruzar um cachorro com um gato. Eles são espécies diferentes, mas você consegue cruzar um cachorro com uma cadela, que são de mesma espécie. Então, se formar descendentes, você pode ser considerado da mesma espécie, beleza? Os membros de uma espécie distribuem-se em determinada região, constituindo uma população biológica. Ponto. A gente já tem uma primeira definição. Membros de uma espécie distribuem-se em uma determinada região. Nós temos uma população. Então, se eu perguntar para vocês o que é uma população, vocês já vão saber o que responder. Beleza? População é o conjunto de seres da mesma espécie vivendo em uma mesma área. Beleza? Então, se a gente tem uma alcateia, por exemplo, a gente tem uma população ali de lobos vivendo em algum local. Beleza? Então, a gente tem ali uma população de lobos. Fechou? Porque estão os lobos vivendo naquela região da mesma espécie. Vamos lá. Populações de diferentes espécies coexistindo em uma mesma região constituem uma comunidade biológica. Populações de diferentes espécies coexistindo em uma mesma região constituem uma comunidade biológica. Então, se estou falando de comunidade, eu estou falando de duas ou mais espécies vivendo na mesma região. Beleza? Então, a gente já tem a diferença entre comunidade e população, que é também chamada de biocenose ou biota. Tá? A gente fala mais de comunidade. Tá? A gente não usa tanto essas nomenclaturas de biocenose ou biota. A comunidade é uma unidade organizada na qual as populações e o meio estão em constante busca pelo equilíbrio ecológico. Ou seja, galera, uma depende da outra para sobreviver. Existe caso de presa e predador em uma comunidade? Sim, existe. Beleza? Você pode ter uma comunidade lá, uma população de lobos e uma população de coelhos vivendo numa mesma área, que gera uma comunidade, mas que tem a questão da presa e do predador. Beleza? Então, para que ambos fiquem balanceados, né, ambos precisam coexistir, ou seja, relacionar-se. Então, se houver muitos predadores para poucas presas, essas presas possivelmente vão perdendo com o tempo, vão morrendo, porque não tem alimento, certo? E se eu tiver pouco predador e muita presa, né, essa muita presa vai crescer absurdamente, causando um desequilíbrio ecológico. Beleza? Então, um precisa equilibrar o outro. Fechou? Entenderam? Beleza. Sobre a comunidade, ocorre a ação de diversos fatores ambientais, como a luminosidade, umidade, temperaturas, entre outros. Esses fatores, representados por aspectos físicos e geoquímicos, formam o biótopo. Biótopo, gravem isso. Termo que significa local em que vive a comunidade. Então, se nós temos uma comunidade, se nós temos uma floresta, por exemplo, vivendo os lobos, os coelhos, a floresta é o biótopo. Beleza? Entenderam? Local onde vive a comunidade, biótopo. Quando existe a interação do biótopo, que é o fator abiótico, com a comunidade biológica, fator biótico, em determinada área temos um ecossistema. Então nós temos uma população, duas espécies ou mais, duas espécies iguais ou mais juntas, população. Duas espécies diferentes vivendo duas populações de espécies diferentes vivendo no mesmo local, comunidade. Se nós tivermos duas comunidades diferentes juntas, nós já temos um ecossistema. Beleza? Então, ecossistema é o conjunto de comunidades. Comunidades é o conjunto de população. Fechou? Beleza? Podemos para o próximo tópico. Na verdade, tem esse gráfico aqui para entender. Tá? Nós temos aqui o planeta Terra, que a gente pode dizer que realmente é a questão da biosfera, que a gente falou lá em cima, que é dividido em hidrosfera, litosfera e atmosfera. Fechou? Nós temos o ecossistema, que nós temos aqui populações diferentes vivendo juntos. Nós temos a comunidade, beleza? Na verdade, no ecossistema nós temos comunidades juntas aqui. Nós temos a comunidade, que tem três populações aqui, populações de árvores, populações de algum animal aqui que eu acredito que seja felinos, e nós temos aqui
a questão dos elefantes aqui, beleza? A comunidade. Na população, a gente tem a população de elefantes aqui sozinho, e aqui logo embaixo a gente tem o organismo em si, que é um elefante, a espécie. Beleza? Então a gente tem uma ideia ali do nível de organização. Beleza? Então vamos lá para baixo. A gente vai aqui também para habitat e nicho ecológico. Habitat ou habitat e nicho ecológico. Bem, o habitat é nada mais nada menos que o local onde uma espécie vive. Beleza? Reproduz e se alimenta. Por exemplo, ao afirmar que determinada espécie de peixe é encontrada na região amazônica, estamos nos referindo ao seu habitat mais amplo. Agora, se falarmos que ele é encontrado nas águas rasas da floresta amazônica, estamos nos referindo ao seu habitat mais específico. Então, se eu falar que o cara vive na Amazônia, né, ele tem uma questão mais ampla, beleza? Um habitat amplo. Um habitat específico é dizer que ele, por exemplo, mora... tudo bem que eu usei o exemplo da Amazonas, já não posso usar São João do Meriti. Nós vamos mudar o estado aí. Vamos dizer que eu tenho um cara que mora no Rio de Janeiro, né? Se tem um cara que mora no Rio de Janeiro, ele tem um habitat amplo, Rio de Janeiro. Mas se eu disser que ele mora no bairro Grande Rio, lá em São João do Meriti, ele tem um habitat mais específico. Só um exemplo, tá, galera? Então, o nicho ecológico corresponde à posição funcional de uma espécie dentro de seu habitat. Ou seja, é o conjunto das atividades realizadas pela espécie. Se dois animais são encontrados nas áreas do cerrado, porém, um se alimenta de vegetação rasteira e o outro tem hábito carnívoro, é possível que eles apresentem o mesmo habitat, porém nichos ecológicos diferentes. Beleza? Então, se tem uma mesma espécie e essa espécie é carnívora e a outra é herbívora, mas vivendo na mesma região, ele tem o mesmo habitat, mas nichos ecológicos diferentes. Agora, se os dois são herbívoros, ele tem o mesmo habitat e o mesmo nicho ecológico. Fechou? Simples. O hábito noturno ou diurno de um animal, a forma de caça e a disputa por fêmeas são outros exemplos de atividades realizadas pelas espécies, ou seja, são seus nichos ecológicos. Tá? Então, o que caracteriza um nicho ecológico é nada mais nada menos que a cultura desse animal, certo? Como ele se alimenta, do que ele se alimenta, a questão de cópula, tá? Então essa diferenciação é o que vai dizer qual é o nicho ecológico desse cara, beleza? Vamos deixar aqui um pouquinho, vamos descer aqui. Ecótono. Galera, ecótono é a faixa de transição entre duas comunidades ou dois ecossistemas, como entre a floresta e a pradaria, ou como a restinga. Beleza? Vegetação que fica entre a floresta e o ecossistema marinho. Com frequência, tanto o número de espécies como o tamanho de suas populações são maiores no ecótono do que nos ecossistemas que pertencem. Isso ocorre porque, a menos que o ecótono seja muito estreito, alguns organismos são capazes de encontrar na região de transição aquilo que não está presente em nenhuma das comunidades que o margeiam. Portanto, na região do ecótono, novas relações entre as espécies, sendo elas alimentares ou não, acabam se estabelecendo. Ou seja, galera, ecótono é nada mais nada menos que você ter uma transição de uma espécie de um local para o outro. Beleza? É como se fosse um êxodo, entendeu? Só que ele tem uma relação com aquela outra espécie que vive naquele outro local. Ele usou aqui a floresta e a pradaria, né? A pradaria é um local onde tem uma vegetação bem rasteirinha, beleza? Então, você pode ter uma espécie que vive na pradaria, outra que vive na floresta, mas que elas se relacionam. Isso é ecótono, beleza? Só para vocês entenderem. Bem, galera, fatores abióticos. Quando a gente fala de fatores abióticos, tá? A gente está falando de fatores que correspondem ao meio físico ou físico-químico. Não, lembra daquele negócio que eu falei de prefixo a, de negação. Não tem vida, tá? Não tem um fator, uma vida, um ser vivo, como eu posso dizer, se influenciando nesses fatores, beleza? Então a gente fala só de fator físico ou físico-químico. Tá? Os seres vivos, os fatores bióticos, podem acabar por modificar as condições do meio. Porém, os fatores abióticos têm influência direta e maior nos seres vivos de um determinado ecossistema, pois esses devem apresentar adaptações que lhe permitam sobreviver a determinadas condições.
As diferentes temperaturas ao longo da biosfera promovem uma grande variabilidade no limite de tolerância de espécies. Alguns organismos são ectotérmicos, outros endotérmicos. Lembra disso aí? Ectotérmicos, ecto, fora, endo, dentro. Lembra? Assim como alguns hibernam. Lembra dos ursos? Então, alguns ursos hibernam. Não só os ursos, tá? Tartarugas também hibernam. Então, claro, algumas espécies de tartarugas, cágados e jabutis, por exemplo. Pressão e salinidade também são fatores abióticos de importante influência na comunidade, assim como pluviosidade, nutrientes, intensidade de radiação, pH e tipos de solo. Beleza? Então, se eu pedir para vocês me definirem quais alguns fatores abióticos, vocês já sabem me dizer quais são eles. Pluviosidade, nutrientes, intensidade de radiação, pH e também o tipo de solo. Beleza? Lembrando que a questão de nutrientes, salinidade, essas coisas também estão diretos relacionadas aos tipos de solo. Beleza? A gente vai chegar aqui um pouquinho mais embaixo, a gente vai ter a definição de cada um deles. Quando essas condições estão fora da faixa limitante, a chance de sobrevivência diminui. Alguns fatores limitantes bióticos podem ser o predatismo, o parasitismo e a competição. Beleza? Então a gente sabe que os fatores abióticos estão diretamente ligados à faixa de sobrevivência dos fatores bióticos. Beleza? Uma coisa está totalmente relacionada à outra. Tá? Então aqui embaixo a gente já tem a questão da classificação de cada um deles: pressão, temperatura, salinidade e pH. Tá? Pressão. Conforme muda a altitude ou a profundidade, altera-se a pressão sobre os corpos dos organismos vivos. Ou seja, locais muito altos exercem uma maior pressão. Lugares muito altos não exercem tanta pressão e lugares mais profundos, né, podem exercer grande pressão. As espécies devem exercer uma pressão contrária da atmosfera para não serem esmagados. Ou seja, por isso que existem diferentes atmosferas em diferentes locais do planeta. Um local mais alto, um local na faixa no nível do mar, outro local abaixo do nível do mar. Então a gente tem diferentes pressões exercendo sobre a gente. Claro, alguns animais adaptados a viverem a pressões muito altas, muito baixas, ou um ATM, que é a gente, beleza? Então a gente tem essa adaptação a essa pressão. Isso é conseguido através dos líquidos e gases presentes no interior do nosso corpo. Um efeito direto na mudança de pressão sobre o nosso corpo é a falta de ar que sentimos quando migramos para regiões mais altas. Um exemplo, La Paz, na Bolívia, que fica a 3.660 metros acima do nível do mar. Nessa região, o ar é rarefeito, e por isso os nossos pigmentos respiratórios e vasos sanguíneos não conseguem transportar a quantidade suficiente de oxigênio que o corpo demanda. Bem, galera, já viram em partidas de futebol, quando você vai jogar acima do nível do mar, a gente que está aqui embaixo, a gente que está acostumado, né, não consegue jogar lá. Por quê? Porque nossas hemácias não estão adaptadas a sobreviver muito tempo naquele clima. Por isso que existe um negócio chamado doping natural. O que é o doping natural? Esses jogadores irem dias antes para lá, para quê? Para se adaptarem ao clima. Aí o corpo começa a se adaptar para que ele possa sobreviver melhor naquela região, beleza? Então essa pressão está diretamente relacionada, beleza? Então, galera, depois disso a gente tem a questão aqui de temperatura, tá? A temperatura é um dos principais fatores limitantes do ecossistema. Ao longo do planeta, a temperatura pode variar de menos 70 graus Celsius na Antártida até 50 graus Celsius no Saara. Dessa forma, a diversidade de organismos existentes torna-se enorme. Ou seja, galera, a gente tem diferentes organismos vivendo a diferentes temperaturas e a diferentes pressões. Beleza? Então, porque há espécies adaptadas a climas frios e secos e frios e secos, na verdade, frios e úmidos, quentes e secos e quentes e úmidos. Ou seja, tudo isso tem organismos diferentes vivendo e se adaptando constantemente também. Beleza? Saindo da temperatura, nós temos a questão de salinidade. Beleza, galera? Regiões de manguezais ou desertos de sal
apresentam um nível de salinidade muito acima daquele que a grande maioria das espécies é capaz de suportar. Por esse motivo, a diversidade nessas regiões não é muito elevada. Plantas halófitas são aquelas adaptadas a suportar alta salinidade no meio. Animais apresentam glândulas de sal para eliminar o excesso presente em seu corpo. Então, nós temos dois ambientes aqui, como os desertos salinos, né, desertos de sal, e também questões de manguezais. Nós temos baixa comunidade, baixas populações, porque nem todo mundo consegue realmente adaptar a uma questão de salinidade. É mais fácil você se adaptar a, mais fácil você se adaptar à questão de temperatura e pressão do que a uma salinidade, ou também de pH, como a gente vai ver daqui a pouco. Daqui a pouco não, agora. A grande maioria dos seres vivos habita em regiões de pH próximo ao neutro, pH 7. Lembra que o pH vai de 0 a 14 e o meio é 7, beleza? Ácido, básico, neutro. O pH é uma forma de medir a acidez ou a alcalinidade de um meio. Organismos que suportam viver em locais muito ácidos, como determinadas bactérias, são classificadas de acidófilos, beleza? Então, em meios ácidos, a gente tem a questão aí das bactérias, beleza? A gente também tem a pluviosidade, realmente, tá? Quando a gente diz de pluviosidade, a gente fala de chuva, nível de chuva. Se a gente fala de fluvial, a gente fala de rios, tá? Então, gravem, fluvial, rios, pluvial, chuva, beleza? A alteração no índice médio de chuvas durante o ano pode influenciar diretamente a biodiversidade local. As chuvas causam a lixiviação do solo, o que provoca a retirada de matéria orgânica das camadas mais superficiais. A lixiviação está muito ligada à erosão do solo, beleza, galera? Então, quando a água vai passando, ela vai eliminando algumas camadas mais superficiais ali do solo, beleza? Isso se chama o processo de lixiviação. Fechou? Algumas espécies animais necessitam de períodos de muita chuva para concluir o ciclo reprodutivo, assim como existem aquelas que necessitam de períodos de menos chuvas para a reprodução. Ou seja, então existem diversos tipos de organismos vivendo a diferentes níveis de pressão, a diferentes níveis de temperatura, a diferentes níveis de salinidade, a diferentes níveis de pH e também de pluviosidade. Beleza? Então a gente pode passar aqui para a questão de fitogeografia, tá? Que existem as duas definições. É bem simples, tá? Eu vou até resumir para vocês o que é a fitogeografia e a zoogeografia. Fitogeografia, zoogeografia. Prefixo. Lembra, na biologia, para a gente gravar, tudo a gente precisa entender o sufixo e o prefixo. Na verdade, o prefixo e o sufixo primeiro, né? Então a gente tem fito, a gente tem automaticamente planta, beleza? Então a gente fala de vegetal. Fito, vegetal, zoo, animal. Então a gente fala aqui de fitogeografia, a gente compreende o estudo da distribuição das espécies vegetais pelo globo, ou seja, pela biosfera, beleza? Levando em consideração a história evolutiva de determinado táxon ou em decorrência das condições ambientais do meio, táxon espécie, beleza? Fatores como luminosidade, temperatura, tipo e qualidade do solo, água e vento podem influenciar na proporção de plantas distribuídas nos mais diversos biomas. Então, se a gente está falando de biomas, né, de ecossistemas voltados para a questão de plantas vegetais, a gente fala de fitogeografia. Se a gente fala de animal, a gente fala, obviamente, de zoogeografia, beleza? Zoogeografia. É a ciência que estuda a distribuição das espécies animais na Terra. Muitos animais apresentam grande capacidade de dispersão por suportar grandes alterações ambientais e condições adversas. Já outros organismos são mais sensíveis a alterações bruscas no ambiente. Beleza, galera? Bem, a valência ecológica, galera, tem a mesma relação ali dos euriécios e dos estenoécios, beleza? A gente pode dar até uma pulada nessa questão de valência ecológica, porque a gente não vai cobrar tanto, beleza? E aqui a gente encerra a matéria de fundamentos de ecologia, beleza? Nós temos aqui exercícios para serem realizados. Vocês têm esse livro em mãos, então mãos à obra, caiam dentro, façam esses exercícios, beleza? Eu quero eles resolvidos.
Depois nós vamos ter correções, tá? Eu vou mandar a correção para vocês desses exercícios, tá bom? Mas esses exercícios aqui de fundamentos de ecologia, eu quero que vocês respondam. Lembrando que nós temos agora o WhatsApp, nós temos o grupo lá da escola, tá? Dos grupos da turma. Então, por favor, podem mandar no privado dúvidas referentes a matérias, podem mandar áudio, podem mandar perguntas, podem mandar exercícios que a gente responde juntos, beleza? E agora a gente passa para o fluxo de matéria e energia, beleza, galera? Então, o fluxo de matéria e energia, eu vou focar diretamente nessa questão aqui que está na tela para vocês, níveis tróficos, beleza? Tem muito texto realmente, mas o que a gente precisa focar na questão do fluxo de matéria e energia? Níveis tróficos. Produtores, vocês já estudaram isso, mas hoje aqui está um pouquinho mais aprofundado. Produtores, consumidores e decompositores. Então a gente já sabe o que é um ser produtor, a gente já sabe o que é um ser consumidor e a gente já sabe o que é um ser decompositor. Beleza? Então vamos lá, mas de qualquer forma vamos dar uma recapitulada, é sempre bom. Bem, galera, produtores, nível trófico, produtores, são organismos autótrofos. Lembram que são animais autótrofos? São aqueles que produzem a matéria orgânica que entra no ecossistema. Quando utiliza a energia luminosa, como as algas e plantas, são denominadas fotossintetizantes, ou seja, são aquelas que realizam fotossíntese. Beleza? Quando utilizam a energia química proveniente da oxidação de compostos inorgânicos, como algumas bactérias e cianobactérias, nós chamamos de quimiosintetizantes. Nós sabíamos já o que são seres produtores, são aqueles que produzem o seu próprio alimento, né? A gente lembra daquele negócio, lembra daquela introdução que a gente teve lá nos ensinos iniciais, nos anos iniciais do fundamental, beleza? Mas a gente tem agora uma definição de fotossintetizantes e quimiosintetizantes. Quem são os fotossintetizantes? Algas e plantas, beleza? Vegetais produzem seu próprio alimento através da luminosidade. E as bactérias e cianobactérias, eles são quimiosintetizantes, ou seja, eles participam da oxidação de compostos orgânicos, beleza? Então a gente tem essas duas diferenças, em seres produtores. Temos esses dois, beleza? Consumidores, o nome já diz, né, são organismos heterótrofos ou heterotróficos, tá? Que, por serem incapazes de sintetizar a sua própria matéria orgânica, necessitam retirá-la de outro ser vivo. Como em uma única cadeia alimentar podem existir vários consumidores, eles são divididos em, agora é que entra a parte legal, a gente precisa entender cada uma delas. Consumidor de primeira ordem, consumidor de segunda ordem e o consumidor de terceira ordem, e assim sucessivamente, beleza? Então a gente tem aqui o consumidor de primeira ordem, ou primário, quando apresenta hábitos herbívoros, se alimentam de vegetais, beleza? Consumidor de segunda ordem, quando se alimentam de consumidor primário, e assim sucessivamente, beleza? Entenderam? Consumidor primário são aqueles herbívoros, consumidor secundário são aqueles que se alimentam dos herbívoros, beleza? E que se aquele cara que se alimenta dos herbívoros ainda for predado, aí já entra um consumidor terciário. Beleza? Vamos lá. Decompositores, galera. Decompositores são organismos que decompõem a matéria orgânica dos organismos mortos para obter energia. Por meio desse processo, eles são fundamentais na ciclagem da matéria, pois evitam o acúmulo de matéria orgânica e permitem que os elementos que constituíam os organismos mortos voltem a compor outros seres vivos. Beleza? A ausência dos decompositores seria prejudicial ao ecossistema, pois haveria o acúmulo de resíduos de seres vivos e de matéria orgânica proveniente de cadáveres. Nesse processo, além de se retirar os resíduos biodegradáveis do solo e da água, devolve-se a matéria ao ambiente. Assim, os solos tornam-se mais ricos em minerais necessários ao desenvolvimento dos organismos. Os principais decompositores são os fungos e as bactérias. Galera, entenderam como realmente é importante todo tipo de ser vivo no ambiente? Todo tipo de ser vivo no ambiente ele é importante. Todo ser vivo tem uma função no ambiente. Por mais minúsculo, por mais desprezível que ele seja, ele é importante inclusive para você.
Existe uma homeostasia no planeta. O que é essa homeostasia? Homeostasia nada mais nada menos que um funcionamento perfeito, um equilíbrio perfeito da Terra, certo? Então, se todo mundo fazer seu papel, né, como ser vivo, a gente tem um equilíbrio, a gente tem essa homeostasia, certo? Então, a gente tem aqui na imagem, por exemplo, uma alga, que é um ser produtor, né? A alga, lá, ela é fotossintetizante, que serve de alimento aqui para o consumidor primário, que a gente tem aqui um caracol, um caramujo, beleza? Logo depois a gente tem esse caramujo aqui, que consome a alga, sendo consumido por um consumidor secundário, que nós temos um peixe aqui que se alimenta desse caramujo. Lembrando que o caramujo já é consumidor primário, ele é herbívoro. Olha aí. E aí já tem um consumidor secundário, que é o peixe. O consumidor secundário já entra como predador do consumidor primário. Beleza? E nós temos aqui, nesse caso, o consumidor terciário, que é uma garça. Porque a garça se alimenta do peixe. Beleza? Se tivesse alguém aqui que fosse consumidor, que se alimentasse da garça, vamos supor que existe um ser humano que se alimentasse dessa garça, ele seria um consumidor quaternário. Beleza? E assim por diante. Mas, nas maiorias das cadeias tróficas, a gente tem até o consumidor terciário. Beleza? E nós temos aqui o decompositor. Eu já vi uma pergunta falando assim, por que o decompositor não pode ser considerado um consumidor quaternário ou terciário? Simples. Ele simplesmente decompõe o consumidor. Ele não consome o consumidor primário nem secundário. Ele simplesmente decompõe. É diferente. Beleza? Entenderam? Beleza, galera. Vamos aqui para cadeia e teia alimentar. Que é bem legal. Tem uma diferenciação. Cadeia alimentar é o termo utilizado para se referir a uma sequência linear. Se fosse linear, linha, reto. Beleza? A gente tem uma cadeia alimentar de organismos que se alimentam em uma comunidade. As diversas categorias de organismos em uma cadeia alimentar, dependendo do seu tipo de alimentação, correspondem aos níveis tróficos. Observa a imagem. Nós temos um ser produtor que serve de alimento para esse consumidor primário, que é esse louva-a-Deus. Esse louva-a-Deus serve de alimento para o consumidor secundário, certo? Que esse consumidor secundário serve de alimento para esse consumidor terciário aqui, que nós temos aqui uma cobra, beleza? Uma serpente. Sendo que todos esses quatro servem de alimento para o decompositor. Tá vendo? Então isso forma uma cadeia, beleza? Então, vamos lá. A gramínea, né? A gramínea representa o produtor, organismo que sempre estará na base da cadeia por ser o responsável por introduzir a energia nessa comunidade. Beleza? Ela que produz seu próprio alimento, então ela sempre vai ser o produtor. Ela vai sempre começar nessa cadeia. Por entrar na base da cadeia, afirma-se que o produtor está no primeiro nível trófico. O louva-a-Deus está no segundo nível trófico e é classificado como consumidor primário ou de primeira ordem. Tá certo dizer que é a primeira ordem ou consumidor primário. O pássaro é o consumidor secundário por se alimentar do primeiro e pertence ao terceiro nível trófico. Já a cobra é o consumidor terciário porque se alimenta do consumidor secundário e está no quarto nível trófico. Beleza? Os decompositores, que são heterótrofos, tá? Os consumidores não produzem seu próprio alimento. Eles precisam decompor para que possa realizar essa nutrição deles. E usam como alimento resíduos de produtores e consumidores, ocupam sempre o último nível trófico de uma cadeia. Então a gente sabe sempre quem começa e quem termina. O produtor começa, decompositor termina, beleza? Agora, os consumidores primários, secundários e terciários a gente tem que entender. Fechou? Quando várias cadeias alimentares se interrelacionam, forma-se uma teia alimentar. Aí já é mais complexo, beleza? É um se alimentando do outro, que aquele que se alimentou desse serve de alimento para o outro. Bem complicado. Mas, na verdade, não é tão complicado assim. Dá para entender, mas ele é muito mais complexo, beleza? Os decompositores estão presentes nas teias alimentares porque fazem parte do conjunto de relações alimentares entre todos os componentes da comunidade. Beleza? Observe na imagem a seguir que o mesmo organismo pode pertencer a diferentes níveis tróficos, tá? Em uma mesma teia alimentar. Então, galera, a gente tem aqui, olha aqui, a gente tem aqui uma teia bem específica aqui, bem legal, de produtores, consumidores de primeira ordem,
consumidores de segunda ordem, consumidores de terceira ordem e os decompositores. Beleza? Aqui, beleza, é o exemplo do gavião. Ao se alimentar do coelho, o gavião faz parte do nível do consumidor secundário. Entretanto, ao se alimentar de serpente, coruja, raposa ou lagarto, ela é classificado como consumidor terciário. Beleza? Então vamos lá. A gente tem a árvore, aqui, que serve de alimento para a zebra, é o consumidor primário. Ponto. Nós temos aqui essas folhas, né, que parece mais um alface, servindo de alimento para o coelho, para o rato e para o inseto herbívoro. Beleza? E nós temos as gramíneas, que servem de alimento para o rato e também para o inseto herbívoro. Beleza? O coelho aqui está servindo de alimento para a serpente, para a coruja, para o gavião. Beleza? E aqui o rato está servindo de alimento para a raposa e o inseto herbívoro está servindo de alimento para o lagarto. Entenderam? Sendo que a serpente não serve de alimento para ninguém, então ela para aqui, ela já entra em consumidor de segunda ordem. A coruja, ela serve de alimento. A serpente entra, ela continua na consumidor, mas ela serve de alimento sim. Ela serve de alimento para o gavião aqui, beleza? Assim como a coruja serve de alimento para a onça, também para o gavião, beleza? Então ela também continua aqui como consumidor de segunda ordem. A raposa também serve de alimento para a onça, serve de alimento para o gavião. Isso, a raposa serve de alimento para a onça e para o gavião, e o lagarto para o gavião. Fechou? Então, por que o gavião é o único que pode ser chamado de consumidor de segunda e terceira ordem? Porque ele se alimenta tanto de consumidores da segunda ordem, como de consumidores da primeira ordem. Ele se alimenta tanto da coruja, da serpente, da raposa ou do lagarto, como ela também se alimenta do coelho. Tá vendo? Então ela pode, como ela se alimenta de consumidores de primeira ordem e segunda ordem, ela pode entrar tanto como para a segunda ordem, como para a terceira ordem. Entenderam? Lembrando, WhatsApp, tirem dúvidas comigo, corram atrás, assistam videoaulas também, que podem explicar mais detalhadamente isso. Beleza? E lembrando que todos eles servem de alimentos para fungos e bactérias, que são os decompositores. Inicia com produtores, termina com decompositores. Beleza, galera? É só acompanhar as setas que vocês vão entender. As setas dizem que um serve de alimento para o outro. Beleza? Bem, galera, a gente vai terminando nossa aula por aqui, beleza? Tem mais conteúdo? Tem, mas o que eu realmente quero entender um pouco mais de vocês do fluxo de matéria e energia é justamente essa questão de consumidores primários, secundários, terciários, produtores, decompositores, entendeu? Para que vocês possam entender quem serve de alimento para quem se encaixa. Tudo bem, a gente já sabe quem se encaixa em produtor e decompositor, isso aí não tem dúvida. Mas eu quero que vocês entendam quem encaixa em consumidor primário, secundário e terciário. Beleza? Eu não vou cobrar mais do que isso. Mas eu quero que vocês entendam o que é uma cadeia e o que é uma teia alimentar. Beleza, galera? Então, a gente termina a nossa videoaula por aqui, tá? Fiquem bem, fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção de vocês e eu espero vocês na próxima aula. Beleza? Espero que tudo isso acabe bem rápido para que a gente possa se encontrar aí o mais rápido possível. Valeu, galera? Um beijo, fiquem com Deus, estudem, façam os exercícios lá do AVA, hein? Valeu, galera. Até a próxima aula. Tchau, tchau.